Boa noite, boa semana para você que acompanha aqui o Jornal do Rio. Seguimos juntos e esses são os principais destaques do dia. Sobe para 21 o número de agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro esse ano. 89 foram baleados. O caso mais recente aconteceu hoje na Pavuna, zona norte do Rio. E ainda vamos falar sobre a liberação de menores infratores das unidades em que estavam cumprindo aí a sua apreensão. Aproximadamente 400 desses jovens devem ser liberados para evitar agora a superlotação. Uma medida para tentar contornar esse grande número de jovens nessas unidades. E tem ainda informação do Flamengo, que já conhece o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Vai encarar o Atlético Paranaense. E tem informação também sobre a chegada do novo técnico. Jorge Jesus chegou já com muita expectativa e disposição. A gente vai falar sobre isso e muito mais já já no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou te esperando. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre mais um policial militar morto aqui no Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu hoje na Pavuna, zona norte da cidade. Com isso, já chegamos a 89 agentes de segurança baleados ao longo de todo o ano de 2019. Desse total, 21 não resistiram. O crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira, na estrada Rio do Pau, na Pavuna, próximo à igreja de Santo Antônio. O cabo da Polícia Militar, Rodrigo Queto Sardinha, de 33 anos, era lotado na unidade de polícia pacificadora da Providência, no centro do Rio, e estava a caminho do trabalho, junto com o irmão, Alexander, também cabo da PM, quando foram abordados por bandidos armados. Rodrigo foi baleado com um tiro na cabeça. Um dos bandidos foi atingido, mas conseguiu fugir. Foi um estrondo. Eu falei pro marido é um assalto ou é guerra. Eu dei um pulo da cama, pensei que a bala ia invadir a minha janela. O confronto começou porque o policial militar reagiu ao assalto. Ele foi socorrido e pelo irmão, que presenciou toda a cena, e trazido aqui para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. O irmão, inconsolável, foi amparado por colegas de profissão e parentes. A polícia procura por imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos. Apesar de ser uma rua movimentada e que dá acesso ao metrô da região, moradores reclamam da insegurança. É muita violência, muito assalto, é roubo de carro, é celular. Já tive vários celulares roubados, entendeu? Agora estão invadindo casas também. Com este caso, segundo a Polícia Militar, sobe para 21 o número de PMs mortos no Rio este ano. 3 deles estavam em serviço, 12 de folga e 6 eram reformados. O sonho de muitos fãs de Sandy Júnior em assistir ao show aqui no Rio de Janeiro se transformou num verdadeiro pesadelo. É que eles descobriram que os ingressos comprados na internet para a apresentação da dupla são falsos. Desde os 6 anos, a Amanda é fã de Sandy Júnior. Quando a dupla anunciou uma turnê pelo Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira, a técnica em enfermagem, que hoje tem 22 anos, correu para garantir um ingresso. Tentei comprar de várias vezes, várias formas, pela internet, direitinho, mas as filas eram imensas, eu não conseguia. Vendo a luta da filha, a mãe tentou e conseguiu comprar os bilhetes para o show no Rio. Ela conheceu o vendedor Flávio da Silva Viana através de uma amiga, que comprou 9 ingressos. No total, Marcela gastou R$300, mas a alegria logo se transformou em frustração quando descobriu que tinha caído num golpe. O código que estava na venda era para um show do Lucas Neto. Depois de receber diversas mensagens de pessoas que também foram lesadas, Marcela entrou em contato com Flávio. Ele disse ter conseguido os bilhetes com integrantes de fã-clubes da dupla que tinham desistido de assistir à apresentação. E em uma das conversas, chegou a dizer que foi pego de surpresa, mas se recusou a devolver o dinheiro. Na delegacia, Marcela descobriu que Flávio tem passagem pela polícia por estelionato. Comprar ingressos pelas redes sociais pode ser perigoso, já que muitas vezes fica difícil descobrir quem está do outro lado do computador. Por isso, especialistas recomendam que os interessados comprem em sites oficiais e seguros e sempre deixem a emoção
de fora das transações. Todas as informações que você tiver, você junta e procura a Polícia Civil. Também a pessoa pode procurar indenização na esfera civil, com um processo judicial para ter de volta o valor que pagou e etc. Mas sempre desde que ela saiba quem foi que proporcionou esse evento fatídico. Por telefone, a defesa de Flávio, responsável pela venda dos ingressos, informou que não procede a informação de que os bilhetes são falsificados. Entretanto, a defesa se coloca à disposição a fim de trabalhar junto com as supostas vítimas que tenham comprovadamente adquirido o ingresso com o seu cliente para que ninguém deixe de ir ao show. Seguimos ainda com outros destaques aqui no Jornal do Rio. Na semana passada, nós mostramos por aqui a proliferação de vazamentos de água por toda a cidade. De olho na falta de prestação de serviço da SEDAI, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi à Justiça contra a companhia. Sobre isso que a gente fala agora ao vivo com a Natasha Franco. Boa noite para você, Natasha. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é uma briga antiga, Thaís, entre a SEDAI e a Prefeitura. E dessa vez a Prefeitura decidiu fazer uma ação civil pública contra a SEDAI, pedindo 7,5% de toda a receita bruta que a SEDAI tem aqui no município do Rio. De acordo com essa ação, a SEDAI consegue arrecadar apenas no município 77% de toda a sua receita. O município alega que a SEDAI não presta um serviço adequado ao município do Rio de Janeiro e que, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro, é o próprio município que tem que fazer aí o tratamento de esgoto em regiões carentes e que, portanto, o município acabava saindo no prejuízo. Essa ação civil pública pede 7,5% de toda a receita bruta da SEDAI aqui no município do Rio e também pede para que a SEDAI faça em 60 dias obras de manutenção em galerias pluviais que também acabam transportando esgoto. Thaís, a gente vai continuar acompanhando. A SEDAI ainda não se pronunciou sobre essa ação. Obrigada, Natasha, pela sua informação. A Natasha Franco, que volta daqui a pouquinho ainda nessa edição para trazer mais destaques ao vivo. Agora a gente vai acionar também com informação ao vivo o César Cavalcanti, porque semana passada alguns peritos foram nomeados pela Justiça para fazer uma inspeção ali na região da Avenida Niemeyer, que liga o bairro do Leblon a São Conrado. Enquanto isso, a via segue fechada para o trânsito e não é mesmo, ô César Cavalcanti, o que acontece agora? Tinha um prazo hoje que expiraria, né, para entrega de documentos. Esses documentos foram entregues à Justiça? Foram entregues sim, Thaís Dias. Boa noite a você, boa noite a todos. A Prefeitura já entregou esses documentos à Justiça que atestam a segurança da via e também a viabilidade de reabertura da Avenida Niemeyer. Os peritos da Justiça agora têm 5 dias para fazer uma vistoria e emitir um novo laudo. A partir daí, então, a Justiça decide se reabre a via ou não. A Prefeitura do Rio de Janeiro disse que já fez as obras exigidas, a construção de canaletas de drenagem, de muros e também a estabilização do solo e que há 54 pontos ao longo da via, pontos de atenção que são monitorados pelos operários da Prefeitura. Fazer obras na região de 30 milhões de reais, mas elas não impedem que a via seja reaberta. Ela está fechada desde o dia 28 de maio por ordem da Justiça. Thaís. César, só para tirar essa dúvida, segue interditada ainda por tempo indeterminado a Niemeyer. Exatamente, segue fechada. A gente tem a expectativa dessa semana ainda ser feita essa vistoria pelos peritos da Justiça e só a partir daí pode ser decidida pela reabertura ou não, claro, uma decisão da Justiça. Thaís. Obrigada, César, pelas informações. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente fala mais das investigações do caso Neymar aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 400 jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas em unidades aqui do estado do Rio de Janeiro devem ser soltos a partir de hoje. A decisão é para evitar a superlotação nessas unidades, nessas regiões, né? As primeiras decisões foram tomadas nesta segunda-feira pela titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas da capital fluminense. A juíza Lúcia Gliotti assinou o ofício liberando 42 internos que cometeram crimes considerados de menor gravidade, como furto, receptação e tráfico sem uso de arma. A medida é baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal do mês passado, que determina a transferência para estabelecimentos mais vazios de menores infratores que estejam em unidades com ocupação superior a 119% da capacidade nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco.
Caso estes locais não existam, os jovens podem cumprir internação domiciliar. Para atender à decisão do STF, só aqui no Rio de Janeiro serão colocados em liberdade assistida cerca de 480 menores. Embora os primeiros a conquistarem o benefício estejam internados por cometerem atos considerados de menor gravidade, a juíza responsável pelas decisões reconhece que para chegar a esse número, terá que incluir também aqueles que cometeram crimes mais graves, como roubo com uso de arma de fogo. Todos, no entanto, só poderão sair acompanhados de um familiar e terão que estar matriculados na escola. Vai virar uma bola de neve, não corre risco, vai virar. Vamos imaginar esse adolescente que foi liberado agora. E aí ele é colocado em internação domiciliar e o primeiro requisito é que ele estude. E ele não estuda. Esse adolescente não tem condição de ficar solto. Se um dos requisitos é ele ficar em casa e frequentar a escola e não frequenta, ele vai voltar. Então, quando ele vai voltar, eu vou ter que tirar outro. O Rio de Janeiro tem hoje uma das maiores superlotações no país nas unidades socioeducativas, além de instalações precárias. Simplesmente você dizer, agora o Estado não precisa mais fazer nada porque eu vou acabar com a superlotação de outra maneira, é você, primeiro, premiar a inércia do Estado, que tem que construir essas vagas. E, segundo, negar aos adolescentes a chance de se socioeducarem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não descarta por completo o indiciamento do jogador Neymar pelo vazamento de fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro. A polícia confirmou que a ideia de se defender publicamente veio do próprio jogador. Foi Neymar quem decidiu gravar o vídeo em casa, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, se defendendo da denúncia de estupro feita pela modelo Nájila Trindade. Em depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, na última quinta-feira, Neymar afirmou que não foi ele quem fez as postagens, nem mesmo quem decidiu borrar os trechos que poderiam expor a identidade da mulher. Tudo isso teria sido feito pela equipe que cuida das redes sociais do jogador. No depoimento, Neymar afirmou não saber quem fez as postagens. Não revelou nenhum nome para o delegado. Disse apenas que encaminhou as conversas e o vídeo para um assessor, que dali em diante não cuidou de mais nenhum detalhe. O advogado do jogador afirmou que a pessoa responsável por fazer as postagens nas redes sociais vai prestar depoimento aqui na delegacia ainda essa semana, espontaneamente. Além desse depoimento, a Polícia do Rio ainda aguarda as respostas à carta precatória enviada para São Paulo para que Nájila seja ouvida no caso. Ela precisa responder a duas perguntas: se é ela quem aparece nas imagens e se houve ou não autorização do uso desse material publicamente. Com base nessas respostas, o delegado deve finalizar o inquérito que investiga a publicação das imagens íntimas sem consentimento. Vai depender do juiz avaliar se houve dolo, ou seja, intenção de expor Nájila. A Polícia Federal investiga a tentativa de invasão aos dados do celular do desembargador federal Abel Gomes, que é relator dos casos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A tentativa de invasão aconteceu na última quarta-feira. O objetivo dos hackers era acessar dados do celular e da conta no aplicativo de mensagens Telegram do desembargador federal Abel Gomes. O ataque também ocorreu contra o juiz federal Flávio de Oliveira Lucas, que substituiu Abel Gomes em período de férias. Flávio Lucas é hoje titular da 18ª Vara Federal Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está à frente das investigações. O desembargador Abel Gomes não quis gravar entrevistas para não prejudicar a apuração, mas em nota disse que ao perceber a tentativa dos hackers, acionou a Polícia Federal. No ofício, ele avalia a necessidade de esclarecer o grau de comprometimento da invasão, que afeta a vida privada e funcional. Para ele, os invasores tentam realizar um tipo de terrorismo eletrônico para intimidar autoridades. Querem fazer uma demonstração de força. Abel Gomes é relator de processos judiciais derivados da Operação Lava Jato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Entre os processos sob sua responsabilidade estão os das operações Calicut, Cadeia Velha e Furna da Onça, que tem entre os réus o ex-governador Sérgio Cabral e parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No âmbito nacional também tivemos aí ao longo de todo o dia discussão sobre a divulgação de dados, de trocas de mensagens entre o próprio juiz federal Sérgio Moro e também o procurador, responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eles estariam conversando nessas mensagens, trocando algumas informações. Essas mensagens foram divulgadas através do site The Intercept.
A gente continua falando sobre o desembargador federal Abel Gomes, que começou a ouvir hoje testemunhas no âmbito da Operação Furna da Onça, que terminou com 7 deputados da Alerj presos. Quem tem informação para a gente é o César Cavalcante. Fale, César, qual o teor desses depoimentos de hoje? Pois é, Thaís. Só para a gente contextualizar, são 5 deputados estaduais que são julgados no TRF2 porque eles foram privilegiados. Estiveram hoje, portanto, na audiência, participando, inclusive, os deputados André Correia, do DEM, e Marcos Abrão, do Avante. Eles cumprem prisão desde novembro do ano passado, foram presos com outros 8 deputados da Alerj na Operação Furna da Onça, que investiga um esquema de corrupção, pagamento de mensalinho na Alerj. Esse esquema, teria movimentado cerca de 55 milhões de reais. E como, segundo o MPF, o valor era muito grande da propina, os envolvidos passaram a terceirizar os pagamentos e recebimentos da propina, utilizando inclusive doleiros que recebiam ordem de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. Hoje, portanto, foram ouvidas 8 pessoas, entre elas os irmãos Chebar e o doleiro Cláudio Fernandes Barbosa, o Tony Bala, que são colaboradores da Justiça. Os 3 são, portanto, doleiros. Eles disseram que as entregas eram feitas para pessoas que usavam nomes codificados e nunca diretamente para os deputados. Ainda essa semana, em mais 3 dias, haverá novos depoimentos no TRF2 de deputados federais, deputados estaduais e até da presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Mariana Montebello, que vão falar no TRF2. Thaís. Valeu, César. A gente vai acompanhar, todos esses depoimentos para trazer para você que acompanha aqui o Jornal do Rio. A gente segue falando sobre saúde, ou a falta dela, Isso porque venhamos aqui ao longo dos últimos dias relatando problemas nas unidades federais de saúde que ficam aqui no estado do Rio de Janeiro. E diante disso, depois ali perto de completar quase 6 meses desse plano de intervenção nas administrações dessas unidades federais, agora os responsáveis por esse programa fizeram um balanço sobre as medidas implantadas e também sobre novos desafios. A Mariana Procópio vai contar para a gente no que promete ser um choque de gestão. Olá, Thaís. Olá a todos que acompanham o Jornal do Rio. Os 6 hospitais federais que funcionam aqui na capital fluminense terão ponto eletrônico. A medida faz parte de um verdadeiro choque de gestão que está sendo coordenado pela Secretaria de Governo, que é ligada diretamente à Presidência da República. A gente não pode colocar em prática um organograma, uma estrutura, sem sabermos corretamente quantos servidores estão atendendo aquela unidade e, inclusive, a rotina de trabalho implantada no hospital. Na semana passada, o Jornal do Rio mostrou vários problemas em hospitais federais, como o Andaraí e o Hospital de Bom Sucesso. Os responsáveis pelo programa, por esse choque de gestão, argumentam que a situação era extremamente crítica, mas afirmam que, aos poucos, a população vai notar diferença. Segundo eles, de janeiro até maio, janeiro foi quando começou o programa, já houve uma melhora de cerca de 45% no atendimento nas emergências. Ao longo do programa, o governo federal vai liberar uma verba de 120 milhões de reais para investir nessas 6 unidades federais. Agora, uma das dúvidas era com relação ao Hospital do Andaraí. Essa unidade foi identificada como a mais crítica entre todas elas. A situação era tão grave que os gestores ainda tinham dúvida se valia a pena investir na unidade ou mesmo construir uma nova, fechá-la de vez. No entanto, depois de 5 meses, foi avaliado que vale sim a pena investir na unidade, portanto, parte dessa verba de 120 milhões de reais serão investidos no hospital também do Andaraí. Obrigada, Mariana, pela sua informação. A gente segue falando sobre a política aqui no Rio de Janeiro, porque teve mais um passo hoje, o processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele hoje entregou as considerações finais da sua defesa. E para explicar para a gente um pouquinho dos trâmites a partir de agora, a gente chama mais uma vez a Natasha Franco. E foi em cima do laço, hein, Thaís, a entrega dessas alegações finais. A defesa de Marcelo Crivella entregou esse documento na mesa diretora da Casa, da Câmara de Vereadores, faltando 5 minutos para o prazo final, que era às 6 horas da tarde. Agora, o relator do caso vai pegar todas essas considerações e também todos os depoimentos e fazer o relatório final dessa comissão de impeachment que investiga o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, por fazer um contrato de propaganda sem licitação de maneira
maneira ilegal. Agora o relator tem até o dia 24 para entregar esse relatório, que pode ser votado entre o dia 27 desse mês e o dia 4/7 na Câmara de Vereadores. Eles aí passam a entender, né, a relatar tudo o que aconteceu durante essa CPI, e aí essa comissão de impeachment, a partir daí, começa a ser votada na Câmara de Vereadores a ideia se o impeachment vale ou não em relação ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Thaís. Valeu, Natasha. A gente volta já já com o Jornal do Rio e vamos falar, lógico, de futebol. Jorge Jesus chegou e falou pela primeira vez como técnico do Rubro Negro, técnico do Flamengo. Chegou a hora de falar de futebol. O Flamengo conheceu hoje o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e o rubro-negro vai enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo de ida, no dia 10 de julho, será na Arena da Baixada, ou seja, na semana seguinte, no dia 17, o Flamengo vai decidir em casa, ao lado da torcida. Aí fica mais fácil, né? Vamos continuar falando de futebol, portanto, já tem data marcada também a estreia de Jorge Jesus, o português, no comando do Flamengo, dia 10 de julho. Hoje ele foi apresentado lá no Ninho do Urubu e a gente acompanhou, lógico. O Flamengo apresentou o novo treinador para a nação rubro-negra, o português Jorge Jesus, com passagens pelo Benfica e Sport. Jesus chegou falando sobre a responsabilidade em dirigir o Flamengo. Aquilo que eu tenho que demonstrar neste momento no Brasil e concretamente no maior clube do Brasil, que é o Flamengo, é o meu trabalho. E é para isso que eu estou preparado. Como é que me querem designar? O meu nome é Jorge Jesus e o meu testemunho vai ser aquilo que eu tenho que apresentar no trabalho. Isso para mim é o mais importante. Jorge Jesus sabe que aqui no Flamengo o importante é conquistar títulos, mas só as vitórias não bastam. Pelo menos foi assim com o técnico Abel Braga. O treinador precisa apresentar também um bom futebol. Isso é normal. Quem joga no Flamengo, quem vem treinar o Flamengo, tem que perceber que a exigência, o jogador tem que perceber que só ganhar não chega, e o treinador também tem que perceber que só ganhar não chega. É preciso mais, porque a torcida exige que haja mais para além da vitória. O novo técnico do Flamengo assinou o contrato de 1 ano. Ele começa a trabalhar no próximo dia 20, treinando a equipe aqui no Ninho do Urubu. A estreia de Jorge Jesus como treinador do Flamengo vai ser no dia 10 de julho contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Com as notícias do futebol, ficamos por aqui com o Jornal do Rio de hoje. Uma boa noite para você. Lembrando que eu estou te esperando amanhã às 6:50 por aqui. Até lá!